Oi, tudo bom? Boa noite para você. Bem-vindo ao programa de hoje. Bem-vinda você também. Homens e mulheres, portas abertas, entrem, fique à vontade aqui no nosso programa e, obviamente, muito obrigada por nos deixar chegar aí perto de você. E, especialmente, esse programa é para falar das coisas da intimidade, não é? O Sem Tabus derruba barreiras assim. Por que não pode falar de sexo? Por que não pode falar de desejo, libido, vontade de fazer sexo ou não vontade de fazer sexo, sem vergonha e sem baixaria, sem denegrir a imagem que muitas vezes há uma tendência de se denegrir o sexo, levando para um lado feio, pervertido. Nada disso. Aqui a gente trabalha às claras, onde a gente põe luz a respeito de um assunto, com muito respeito, e é para ser assim, tá? Obrigada por sua companhia. Fala com a gente nas nossas redes sociais, pode ser no Instagram, pode ser no Face, pode ser se inscrevendo no nosso canal no YouTube, pode ser de qualquer jeito, tá? Você é realmente convidado e convidada muito especial aqui do nosso programa. Nosso Face, semtabus.nt, nosso Instagram, Sem Tabus também, e o nosso canal no YouTube, Sem Tabus, tudo disponível para você. Ok? Hoje nós vamos falar sobre libido, a perda do libido ou a manutenção dele, do desejo sexual. Há queixas a respeito vindo de mulheres que, né, aos ouvidos da gente soa como alguma coisa já mais comum, que tenha menos vontade, mas já não tem tanta vontade. E assim, essa tanta que tem, perder, aí fica difícil, né? Homens também perdendo o desejo sexual. Mas o que será que pode estar acontecendo? Como dar uma ajudada aí legal nessa relação? A minha convidada é ginecologista, obstetra, tem especialização em sexualidade e a conversa é boa, promete. A continuidade do que nós começamos na semana passada, ela volta aqui hoje. Bem-vinda, doutora Priscila. Priscila, bem-vinda. Obrigada. Bom estar aqui de novo com você. Priscila Pirro. Então, que dizer da perda da libido, ou melhor, podemos até, quem sabe antes, entender melhor o que é o desejo sexual em si, por que ele pode ser mais ou ser menos, de acordo com ciclos, tempo, enfim, sentimentos, emoções, o que é essa tal de libido e desejo sexual? É uma pergunta grande, né? Não é? Mas, de uma forma geral, o libido, o desejo, é desencadeado por hormônios. Tudo que a gente sente, na verdade, o medo, o frio, a ansiedade, o frio na barriga, tudo são hormônios que o nosso corpo vai falando através de hormônios, né? Então, o desejo, ele é envolvido de hormônios que são desencadeados pelo nosso cérebro. E aí vem a palavra mestre, cérebro. O desencadeador de toda essa cascata hormonal do desejo acontece no cérebro, em regiões diferentes, dependendo de cada estímulo, mas tudo começa no cérebro. E daí a gente já vê a complexidade que isso envolve, né? Porque além dos hormônios que precisam estar presentes para que ela tenha desejo, o que faz esses hormônios surgirem é um estímulo externo, um estímulo próprio, um estímulo cerebral. Então, uma mulher, ela pode ter os hormônios dela completamente normais e não ter libido, e vice-versa. Ter libido, ter desejo, mesmo com alguns problemas hormonais que ela possa ter. Como se explica que possa haver um desequilíbrio aqui, outro acolá, mas funcionar? Ou está equilibrado hormonalmente, mas não ter o desejo? O desejo é uma coisa muito multifatorial, né? Então, eu costumo dizer, na verdade, que o desejo, ele vem como uma consequência da vida, né? A vida tem que estar ok para a mulher poder ter desejo. Então, e precisa do estímulo adequado, né, para aquele hormônio ser produzido. Então, o hormônio está lá. A mulher pode ter a dosagem, quando ela dosa às vezes no sangue, o hormônio está normal. Só que ele não é liberado, ele não é, liberado mesmo, né, adequadamente, porque não tem estímulo para que ele seja liberado. Então, um parceiro que não é carinhoso,
um parceiro que não espera o tempo dela, ou que não presta atenção no que ela realmente gostou, o que ela não gostou, vai desestimulando a produção desses hormônios. Né? Então, quando a gente vê um parceiro que é atrativo, quando a gente ouve uma coisa que a gente gosta, a gente tem aquela sensação, ai, nossa, isso mexeu comigo. Isso é o hormônio que foi liberado. Então, teve um estímulo que fez aquele hormônio ser liberado. Né? Então, às vezes, o hormônio está lá, ele só não está sendo adequadamente estimulado para ser liberado. Eita, né? Então, a gente precisa fazer uns cursinhos de vez em quando, né? Marido fazer cursinho para aprender a liberar o hormônio da mulherzinha dele. Mulherzinha precisa fazer curso para aprender a como permitir que esse hormônio seja liberado e também permita que esse marido trabalhe satisfatoriamente ali. Precisa fazer uns cursinhos, porque estão umas pessoas assim que não estão entendendo, que tem um jeito, uma fórmula, né? E foi aquilo que a gente conversou da outra vez, né, na semana passada, que com o tempo de relacionamento, esses hormônios que são liberados espontaneamente quando é um parceiro novo, quando a gente está apaixonado, esses hormônios eles tendem a diminuir realmente com o tempo de relacionamento. Então, com o tempo, aquele friozinho na barriga não existe mais. Muda o tipo de sentimento, muda a forma como esses hormônios são interpretados pelo cérebro. Né? Então, as sensações vão mudando e isso pode ser interpretado às vezes como uma perda de libido, mas isso é natural que aconteça com o tempo. E alguns casais conseguem se manter com estímulo hormonal até a velhice, a vida inteira isso acontece. Mas existe um estudo que fala que cerca de 90% dos casais têm problemas a longo prazo para manter esse desejo, esse estímulo hormonal frequente. Né? Nós somos animais, racionais, mas somos animais e dentro desse nossa coisa animal a gente tem um instinto que é um instinto de novidade, de querer uma coisa diferente, de que o novo atrai mais, né? E a gente vê isso que a moda toda hora muda, o telefone toda hora tem um telefone novo. Então, a mídia usa muito dessa coisa que nós temos de precisar de uma novidade para captar, né? De tudo quanto é lado. E com o sexo isso também acontece, às vezes a gente precisa de uma novidade. Então, o casal precisa entender que às vezes ele precisa de um momento para estimular esses hormônios novamente. Por exemplo, uma viagem. Numa viagem, a liberação de uma grande quantidade de dopamina. A dopamina é um hormônio que é o hormônio do prazer, que é o hormônio da satisfação, da motivação. E é um hormônio que estimula a produção de testosterona, que é o hormônio da libido. Então, tem muito casal que às vezes está com um problema e tal. Eu viajei, foi uma beleza. Aí viaja, volta, aquilo tudo. O ambiente é novo, ela está animada. Então, a gente precisa, para manter o relacionamento saudável, né? Para que isso não se perca com o tempo, buscar sim estímulos diferentes, sair com o parceiro, né? O casamento, os filhos às vezes desgastam muito, cansam muito a mulher, né? Às vezes o filho dorme na cama do casal, tira a privacidade, tudo isso vai desgastando o relacionamento. E tem muita paciente que fala, doutora, eu nem beijo mais na boca. A gente vai direto e e resolve lá. E cadê o beijo na boca? Cadê aquela jogada na parede? Né? Aquela coisa calorosa, aquele olho no olho. Isso vai se perdendo com o tempo. Tem que resgatar. Tem que, de vez em quando, parar e pensar assim, nossa, minha mulher, olhar para ela de novo. Né? A gente viaja, eu costumo usar muito esse exemplo da viagem também. A gente viaja para buscar um lugar novo. Praia tem no Rio de Janeiro, tem praia em Natal, tem praia em tudo quanto é lugar. Para que eu preciso ver uma outra praia? Praia é praia. Mas a outra praia parece sempre mais bonita que a nossa, né? Eu moro no Rio, todos os dias eu vejo aquele mar, passo em frente ao mar todos os dias, nem ligo. E eu vejo os turistas lá, nossa, olha essa paisagem, né? Então, de vez em quando, a gente tem que sentar na nossa prainha, admirar, nossa, mas a minha praia é bonita, né? De tempos em tempos, renovar, olha a cor desse mar, olha essa areia, olha o que eu tenho aqui. Então, é preciso resgatar isso, porque os hormônios estão lá, eles só não estão sendo adequadamente estimulados. Você falando assim, olha a minha praia, olha como ela é linda. Eu me lembro daquela descrição de um casal incrível, né? Descrito ali, a relação deles é descrita no livro de Cantares, bem quase ao centro da Bíblia, né? Para ficar bem claro que Deus valoriza o relacionamento, o casamento.
né? Nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus que dá prioridade ao amor, porque Ele é amor. E aí eu vejo naquele casal, lê lá no livro de Cantares, ele dá tanta atenção aos detalhes daquela mulher, né? Exatamente. O pescoço dela, o nariz, os lábios, os olhos, tudo ele olha nela, sentando a prainha e admirando, né? É isso aí. Esse é meu mar, ou seja, lá é minha mulher, é ela que é minha. Mesmo com as dificuldades da vida, o estresse, a correria, mas dá para a gente parar, mesmo com as alterações do corpo, né, as mudanças do corpo, já não é mais tão magrinha, já é mãe de 3, 4 filhos, eu não sei, as mudanças normais, o envelhecimento, o que quer que seja, mas quando você para admirar, você encontra o que admirar. Né? Sim, e isso falta muitas vezes no casal, no relacionamento. E estamos aqui para lembrar você que faz falta, que precisa, que é gostoso. E você tem uma resposta bacana quando você faz isso. Aproveita esses momentos, sabe, de sentir a pele, de abraçar, o cheiro do cabelo, fazer um carinho, aquele antigo cafuné, lembra? Tão gostoso, dá para reatar essa relação. Tudo isso tem a ver com libido, né? Tem. Tudo tem a ver. Como tem a ver aquela... Bom, vou te fazer em forma de pergunta. É ainda verdadeiro ou chega a ser já passado, já que as pessoas mudam, os tempos mudam, a coisa de que o homem é visual e que a mulher é mais de ouvir, é mais de sentir? Isso ainda permanece presente na desenvoltura desse desejo? Ah, sim, isso é um fato. O homem, ele é visual, ele tem mais testosterona, a área cerebral dele é a amígdala e hipotálamo, que são áreas primitivas de desejo e tal, e a mulher é estimulada em áreas mais da fala, da emoção, das memórias, ela monta um quebra-cabeça. A mulher, quando olha um homem atraente, ela não olha o corpo, ela monta um quebra-cabeça na hora. É o jeito, a voz, ela cria uma coisa muito maior. Então, a mulher é realmente com mais ocitocina, que é esse hormônio do relacionamento, do vínculo, e o homem tem mais testosterona, isso é um fato. Mas isso tudo pode ser ajustado sem nenhuma dificuldade, né? É só um compreender o outro e buscar suprir as necessidades do outro, né? Priscila, muitas mulheres tomam medicação, como homens também, né, por N fatores ou necessidades. De pronto, assim, o que a gente pode lembrar que pode ser um fator que influencia na baixa da libido da mulher? Qualquer anticoncepcional, homem, né? qualquer anticoncepcional, ele pode ter um impacto na libido, no desejo da mulher. É um hormônio externo. Qualquer hormônio externo, seu corpo pode não reconhecer adequadamente, pode ter um conflito ali e ter perda de libido. Hoje em dia eles procuram fazer cada vez mais anticoncepcionais com hormônio menos sintético, mais bioidêntico, para minimizar esses efeitos, e alguns têm conseguido melhorar. Mas ainda existem algumas mulheres mais suscetíveis a isso, que realmente sofrem só com o uso de anticoncepcional. Acontece de ter que entrar assim, fazer uma escolha de não usar o anticoncepcional? Algumas mulheres tentam vários tipos de anticoncepcionais diferentes e elas continuam com perda de libido e ficam muito bem. Então, às vezes, realmente, a gente tem que tirar porque pela satisfação do casal, familiar, e aí a gente tenta outros métodos, né? Ela tenta outras formas, mas isso pode acontecer. Então, o anticoncepcional, de fato, tem um impacto nisso, sim. Antidepressivo? Antidepressivo, bastante, né? Eles melhoram uma coisa e pioram outra, né? Como eles inibem a recaptação da serotonina, na grande maioria, ou de outros hormônios, esses hormônios influenciam no libido, né? Então, uma grande parte deles diminui um pouco a libido também. Por outro lado, se você melhora da depressão, você se sente melhor e você consegue lidar melhor com a autoestima e se sentir mais disponível. Então, dependendo do grau de depressão, ou de quão mal a mulher esteja, ela trata essa primeira depressão, porque com depressão ela não vai conseguir ter relação mesmo. Então, ela trata essa depressão para depois a gente pensar na libido, dependendo do grau, né? Entre as duas coisas, vamos priorizar a cura da depressão, porque né? Com depressão ela não vai conseguir de qualquer maneira. Não tem libido mesmo. Não tem libido então, mesmo. É verdade.
A doutora Priscila Pirro está nos ajudando com esse tema de hoje, né? Você pode também nos ajudar, deixa o seu recado, interage, conta como você administra a situação da falta de desejo, por que você acha que está faltando desejo, o que será? Estresse também é um fator importante, né? Sim. Que pode ajudar para você entrar num processo de resolução da falta da libido. O estresse, o cansaço, as pessoas andam muito cansadas, não é? Sim, isso tem um impacto importantíssimo. Bem, aí a gente tem a queda natural dos hormônios com o tempo, uma vida extremamente agitada e sobrecarregada e atarefada que hoje em dia todo mundo tem. Mesmo uma dona de casa hoje tem muito serviço, mesmo que não trabalha fora, né, fica atarefada o dia inteiro. E aí vem os filhos e tudo isso vai desgastando o relacionamento. E o hábito vai fazendo com que a gente perca essa coisa de olhar e do primor. E a gente entra numa rotina, né, que aí às vezes eu pergunto para as pacientes, né, elas reclamam que não tem mais desejo e tudo mais. Eu falei, tá, mas me fala como é a sua vida. Ah, doutora, eu não tenho tempo para nada. Eu não me arrumo, eu não me cuido, eu não faço a unha, não penteio o cabelo, eu não tenho tempo para nada disso. Como é que vai ter tempo para pensar em relação sexual, né? E então isso tudo a vida tem um impacto muito grande. Eu costumo dizer que algumas mulheres perderam o tesão na vida. Perderam o tesão na vida. Elas simplesmente sobrevivem, sabe? Os dias vão passando e ela cuida de filho, ela tem aquela rotininha, né? Eu acordo, faço café da manhã para os meus filhos, levo para a escola, faço dever, busco, lavo louça e volta tudo de novo no dia seguinte, sem muito prazer de viver. Como que você vai ter prazer sexual se você não tem prazer na vida, né? Um dos meus professores do curso que eu fiz, ele falava que o sexo, ele é a consequência da vida. Ele só vem, você só tem prazer sexual se você tiver prazer de viver. Então, algumas mulheres eu preciso parar e falar, peraí, tá? Vamos primeiro, você tem que ter prazer em viver. O que te motiva a viver hoje? Às vezes algumas respondem, não tem nada, eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer. Como é que ela vai ter desejo pelo parceiro se ela não tem vontade de viver? Simplesmente sobrevivem e muitas mulheres passam por isso e não falam. Acham que é assim mesmo, né? A vida é assim, a vida é corrida, vamos embora, tocar o barco. Né? Então às vezes tem que parar, não, arranja um tempinho para você. Não é possível, eu falo, não é possível que uma vez no mês você não consegue ninguém para ficar com as crianças para dar uma saidinha com o seu marido. Ir no restaurante, jantar, né? Então, ter um momento a dois. As pessoas acham que casou, acabou, né? Aí, não precisa mais investir no relacionamento, pelo contrário, casou, aí é que tem que investir mesmo. Aí que deveria realmente haver um investimento maior. Já voltamos, tá bom? Para falar de desejo sexual. Até já. Libido, a perda da libido, do desejo sexual. E o que acontece com esse desejo, para onde ele vai, onde ele se esconde em algumas épocas da vida. E que situações, difíceis assim, a gente precisa saber administrar, porque há uma série de requisitações, vamos dizer assim, a respeito da postura da mulher, dos sentimentos, das emoções desse homem, desse marido e desse pai, por exemplo, na chegada de um bebê. Como é que fica o desejo sexual e o período pós-parto? Mas antes, quero saber até durante a gravidez. Tudo bem com o desejo durante a gravidez? Oscila? O que acontece? O que pode mudar durante a gravidez referente ao desejo? Existem alguns artigos que comentam que a maioria das mulheres perde um pouco o apetite sexual durante a gravidez e isso se estende no pós-parto até cerca de 2 anos depois do nascimento do bebê. É um período longo que pode ser minimizado, é claro, né, se a gente tem consciência disso e começa a tratar. Mas a gravidez é um momento onde o corpo da mulher está passando por transformações absurdas que ela nunca vai passar na vida dela, algo tão extraordinário. Uma mudança muito grande, uma mudança hormonal, uma mudança física. Com a gravidez, surge um bebê, surge uma mãe, surge um pai, um irmão, um tio, surgem novos papéis.
é muita novidade, não só física, mas numa estrutura familiar que tem que se reorganizar para esse bebê que está chegando. Então, é muita mudança e muita preocupação e muita coisa envolvida nesse momento. Então, durante a gravidez, primeiro a autoimagem, que ela tem que se olhar e se reconhecer e se achar bonita. As mulheres que veem a gravidez de uma forma muito positiva e se acham mães e curtem a barriga, né? Porque tem umas que curtem de uma forma que eu fico, gente, que delícia. E passa a mão e conversa e se acha linda na gravidez. Essas têm o apetite sexual mantido e às vezes algumas até aumentam. Tem algumas que se sentem tão mulheres, eu tô fértil, eu posso procriar, que elas se sentem muito mais apetentes sexualmente na gravidez. Isso não é o comum, mas isso acontece com uma certa frequência. Mas a grande maioria não se reconhece. A grande maioria olha para o seu corpo, não consegue se achar bonita, desajeitada, esbarra na barriga. Como é que meu marido pode ter atração por mim com essa coisa, com uma criança entre a gente? O neném mexe na hora e é difícil essa relação, né? Então, a grande maioria tem dificuldade e o apetite sexual começa a cair já na gravidez, para a maioria das mulheres. Mas depende muito de como ela se vê e como ela se enxerga e como ela projeta a maternidade como um todo, né? E isso reflete também no pós-parto. Porque tem aquelas mulheres, né, do grupo que não se aceitam, não se acham muito bonitas. Ai, não vejo a hora desse menino nascer. Ai, não vejo a hora. Ai, me olho no espelho e tô feia. Ai, que horror. Como que vai ter um aumento do desejo se ela mesma se vê inadequada para uma relação sexual? Exatamente. E nem estamos falando que é por conta do tamanho da barriga, é por causa de aparência mesmo, né? Engordou, mudou, ficou reta, tal. O peito aumenta, às vezes vaza um leite, né? E aí isso vai impactando um pouco, né? E aí depois o neném nasce, e depois que o neném nasce é outro boom hormonal, que cai tudo de uma vez. Então, os hormônios vão lá para o pé, e a gente depende desses hormônios para ter estímulos, né? Falando da parte animal, né, da nossa parte animal, que a gente sempre tem que lembrar disso, não é um período que a mulher tem que procriar novamente. Então, essa queda hormonal é meio que uma segurança. Eu preciso manter esse bebê bem antes de ter outro, não posso arrumar outro agora. Então, falando da nossa parte mais instintiva, é para proteger aquela cria que é totalmente indefesa. Os bebês humanos são muito dependentes, né? E se ela tiver desejo sexual imediatamente após ganhar um neném e ela engravidar de novo, o que vai ser daquelezinho ali? Né? Então, até o bebê estar um pouquinho mais independente, 1, 2 anos, esses hormônios ficam meio rateando mesmo. Né? É claro que, mais uma vez, como a mulher vê a maternidade vai influenciar muito. Se ela teve um parto que ela se sentiu vitoriosa, algumas que desejam muito parto normal e conseguem um parto normal e veem a maternidade de uma forma muito positiva, elas conseguem manter um pouco mais de desejo. Mas a grande maioria das vezes a mulher se abate muito depois do parto porque os hormônios caem. E por quê? Junto com o bebê vem o cansaço, noite sem dormir, o corpo ainda não voltou ao normal. O corpo da mulher leva em média de 3 a 6 meses para voltar ao normal. É leite vazando, às vezes uma cirurgia ou um períneo, né? Ou ele saiu da vagina. Então, noite sem dormir, o cansaço, isso tudo vai impactando negativamente para que ela fique cada vez mais cansada e tenha menos apetite sexual. Só que o marido não passou por modificação nenhuma, né? É isso que eu ia te perguntar. O marido está lá, ele está lá, nada mudou. Então, é um momento de crise de relacionamento, existe uma taxa de separação grande depois do parto, porque é difícil para os homens entenderem essa modificação e é difícil para as mulheres entenderem que eles não sofreram essa modificação. Então, é preciso muita compreensão, o casal esteja muito unido, né? Tem paciente que fala assim, eu vou ter um neném para segurar meu casamento. Eu falei, olha, é o inverso. Filho é a prova de fogo de um relacionamento, né? Porque é um momento de muitas mudanças físicas, hormonais, emocionais, sociais, que a mulher precisa administrar. Isso tudo vai impactando no desejo, com certeza. Não é nem por um lastro ou qualquer tipo de ideia feminista, mas assim, de validação, de reconhecimento. A mulher é um ser muito forte, né? Outro dia recebemos uma questão referente a um casal em que a mulher, certa feita, requisitou mais vezes o sexo
E ele disse assim, não me pressiona, né? Não me pressiona, porque tem que ser natural. Mas as mulheres são tão pressionadas, né? Internamente a pressão, porque esse bendito hormônio eu não tenho poderes sobre ele, né? Ele me pressiona por um caminho que muitas vezes eu nem consigo. Está aí a tal da TPM que não dá para negar. Eita, doutora, essa TPM não ajuda na libido de jeito nenhum, né? Ou pode variar de acordo com a mulher? Como funciona? Não, a TPM, na maioria das vezes, acaba comprometendo a libido, né? Porque ela fica irritada, ela fica explosiva, ela vai brigar com todo mundo, vai brigar com o parceiro, com o marido e não vai querer E há uma tendência de a primeira pessoa de quem ela agarra ódio é do marido, né? A gente descarrega em quem a gente tem mais intimidade, a gente não vai descarregar em quem não tem nada a ver com isso. Às vezes só respinga, né? Mas normalmente é para quem está mais perto, né? Então, mas é aquilo que eu estava falando, apesar desses hormônios estarem aí, a gente tem que buscar situações que facilitem eles voltarem a ser produzidos, né? Então, se a gente também se acomoda, né? Se a mulher, não, tive filho, não, meu corpo é assim, eu vou ficar assim, eu vou ficar aqui em casa mesmo. Não me questiona, não me questiona. Aí o marido quer alguma coisa, pega e bota o filho no peito. Põe o neném para dormir na cama. Não busca também mudar alguma coisa, né? Elas vão ficando em depressão, na verdade, também. E a libido não volta, não volta nunca. E o marido chateado. E o marido fica chateado, obviamente, porque ele quer a mulher dele de volta. Ela não deixou de ser mulher dele. Ela assumiu mais um papel, mas a mulher dele tem que continuar ali. Entendeu? Então ele não estamos dizendo que é fácil para ela, de maneira nenhuma. Claro que não. Também não estamos dizendo que esse homem está liberado para achar que está tudo bem, eu quero minha mulher de volta sem considerar esse neném, esse momento novo, óbvio, né? A gravidez e o puerpério são os momentos da vida da mulher onde existe a maior incidência de doenças mentais e psiquiátricas. Uau! Por causa desse monte de transformações. Então, é um período extremamente delicado, não só para a libido, mas para a vida da mulher e o bem-estar emocional. E para ela resgatar isso, às vezes demora muito. E aí, às vezes, demora 2 anos, ela está começando a ter um pouco mais de independência e emenda com outro filho. Aí volta tudo outra vez. Esse período de 2 viram 4 anos. E aí vai desgastando, às vezes, o relacionamento a um ponto de realmente tornar eles vulneráveis, né? Tornar o relacionamento fraco e vulnerável. O que esse marido pode fazer, hein, doutora, para ajudar essa mulher? Assim, a primeira coisa, é claro que reconhecer isso, falar para ela, meu amor, eu sei que você está cansada, eu sei que isso te demanda, mas vamos tentar juntos buscar uma solução, vamos sair comigo hoje, vamos deixar o nenenzinho lá com a minha mãe, com a sogra, com a babá, com sei lá quem for, que seja, para a gente ter um nosso momento, né? E estimular ela a voltar, a resgatar a autoestima, a imagem que ela tinha, devagar, sentindo sempre a abertura que ela vai dando, porque algumas às vezes, tá vendo, ele está querendo me pressionar, porque ele quer só transar, só pensa naquilo, né? Não é, mas ele sente falta dela também como companheira. É que também cabe à mulher entender que a linguagem afetiva do homem passa pelo sexo, mas não é só o sexo. Sim. Quando ele quer fazer sexo com ela, também tem a coisa do eu desejo você, eu quero você, pessoa, né? Não ele somente sente falta dela, a vagina, não é essa a grande questão. Pelo menos é para ser assim, né? Sim. É um período de grande adaptação, mas que se o casal tiver consciência disso, conversar, diálogo é muito importante. Né? Os homens têm uma dificuldade de falar, né? De tudo, é deles também, né? Mas se eles conversarem o mínimo, amor, estou com uma dificuldade, me ajuda? Ou não estou conseguindo agora, o que a gente pode fazer juntos para melhorar? O que você precisa? Um ouvir o outro mesmo, o que você precisa? Porque às vezes também a mulher não pergunta o que o homem precisa, né? Ela fica lá na dela, o que você está sentindo falta? E ele para ela, o que eu posso te ajudar para que você fique melhor, para que você esteja mais disposta, menos cansada? Então, quando a gente se importa com o outro e mostra essa preocupação, isso é metade do caminho andado. Entendeu? Realmente conversar o que você precisa. Porque a gente é muito egoísta, né? A tendência, tipo, eu estou cansada, eu fico aqui o dia inteiro, e ele também. Poxa, eu vou para a rua, trabalho, chego em casa, não tenho minha mulher. Então, há uma tendência a gente colocar o sofrimento para a gente, né? Perguntar qual é o sofrimento do outro talvez seja importante.
o que você está sentindo e o que eu posso fazer para te ajudar. Lembrei agora daqueles profissionais, aquelas pessoas que ficam assim em aeroportos, rodoviárias, ou enfim, aí eles usam uma camiseta ou tem um bottom, um crachá, alguma coisa dizendo assim, em que posso servir? Como posso ajudá-lo, né? Seria, e aí a abordagem, inclusive, que eu vá fazer aquela pessoa que já está disponível para me ajudar, já vai ser uma abordagem de quem, né, vai ser bem recebido, porque afinal de contas ele está se dispondo. Eu quero fazer dar certo. Exato. Né? Como a gente pode fazer dar certo isso aqui? Né? Isso vale para libido não só depois do parto, em qualquer situação. Por exemplo, esse casal que você falou, que eles são invertidos, né? Aparentemente ele tem menos libido e ela tem mais. Isso não é o comum, mas pode acontecer. Cada pessoa tem o seu apetite sexual normal, médio, né? Então, existe uma média de apetite sexual da mulher um pouco menor do que do homem, mas pode ter uma mulher que tem um fogo muito maior do que um homem e um homem que tem um apetite um pouco menor. Isso é normal. Se a pessoa tem esse padrão, não tem problema nenhum. Mas isso pode incomodar o outro parceiro. Então, tem que chegar e falar, meu amor, você é assim, você tem apetite um pouco menor que eu, como é que a gente pode ajustar isso? Vamos chegar num acordo? Eu preciso um pouquinho mais. Dá para a gente chegar no meio termo? Tudo é uma questão de boa vontade de fazer o relacionamento funcionar, isso vale para tudo. Relacionamento tem que querer fazer dar certo, em todas as áreas. E se não houver diálogo, como você vai conseguir ajudar o seu parceiro se você não sabe o que ele precisa? Se você não sabe o que ele está sentindo? Né? Uma coisa que eu costumo falar muito nas consultas, e é uma coisa muito de mulher, né? A mulher é assim, meu marido chegou e ele quer jogar futebol. Eu estou morta, cansada, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, cuidei das crianças, que lá ele... Amor, estou indo jogar futebol, tá? Aí você... tá bom, vai lá. Querendo enforcar ele, queria que ele ficasse, mas você vai se sacrificar. Na cabeça da mulher, você está se sacrificando para deixar o homem jogar futebol. Para manter a paz. Para manter a paz e até por amor mesmo. Não, o meu marido, ele precisa, eu aguento aqui as pontas para ele jogar futebol. Aí ele vai na primeira vez, na segunda, vai na terceira, na quinta você explode. Preste atenção, ele não sabe que você estava guardando essa raivinha há muito tempão. Você falou para ele que estava tudo bem, ele interpretou, está tudo bem. Homem não entende subliminar. Não existe subliminar para homem. Passei numa floricultura, nossa, que flores lindas. Ele vai falar, é linda, e vai embora. Ele não entendeu que você queria aquela flor. Subliminar para homem não existe. Então, a mulher precisa falar para o homem realmente o que ela precisa. E a mulher não tem esse hábito. Ela vai juntando, está cansada, não está com desejo, ele não foi carinhoso, ele fez uma coisa que machucou, que doeu. A mulher não tem o hábito de falar. E um belo dia ela vai explodir e o cara não entende nada. Ele é pego de surpresa, porque como é que ele vai adivinhar? Ele não lê nas entrelinhas, ele não entende mensagem subliminar. O homem é assim, falou, você disse estava tudo bem, está tudo bem. Você disse, é assim que ele funciona. E isso às vezes dificulta essa comunicação, né? Eu gostei, Priscila, também, né, de tudo que você está falando, está fazendo a maior coerência, tem a maior coerência. E eu quero sublinhar isso que você diz a respeito de, que eu vou chamar de negociação, né? Um quer mais, outro quer menos, ela está cansada com o neném, no caso estávamos falando agora há pouco sobre o período do pós-parto, mas em qualquer situação da vida, essas nossas diferenças, elas existem, o seu marido não vai ficar igual a você, sua esposa não vai pensar semelhantemente a você, vocês sempre, homens e mulheres, vão guardar, reservar essas diferenças, até para que seja algo que movimente essa relação, né? Se fôssemos todos iguais, nós nos dissemos assim, nós nos dizemos que a vida seria muito chata se tudo fosse igual, tudo fosse azul, tudo fosse rosa. Então, tá aí, homem e mulher para administrar. Agora, quando você diz a respeito dessa negociação, quanto é bom para você? Tá, fazer sexo para você, vamos pensar agora em frequência. Fazer sexo para você 2 vezes por semana, 3 vezes? Ah, para mim 1. Opa, então nenhuma, nem 3, nem 5. Vamos ali ficar numa média. Então, qual é a média do casal? Isso é bacana. E
E às vezes numa semana, essa semana eu estou mais disposta. Ok. Faremos mais, essa semana eu estou um pouco mais cansada. Menos? Um pouquinho menos. É preciso conversar sobre isso, mas as pessoas têm uma dificuldade de conversar sobre relacionamento como um todo e sobre sexo, então nem se fala, né? É muito difícil você chegar para o seu parceiro e falar, eu não gostei disso, me machucou aqui, troca, ou isso eu gostei, né? Ou então às vezes a gente finge que está gostando e aí o marido interpreta como uma coisa positiva, ele vai repetir aquilo sempre e na verdade não gostava. Ou acontece de quando um fala, expõe o que gostou, o que não gostou, o outro interpreta como, então não gostou de mim, então exatamente. eu errei, então eu sou um problema nessa relação, então porque tem personalidade, tem aquele que é mais, né, sensível e sentimental e tal. Não era isso, não é você, amor, foi aquele movimento, foi aquela situação, é aquela situação que a gente precisa administrar. É uma pena que nós, às vezes, até tenhamos uma certa resistência a ir além desse sentimentalismo, desse eu acho. Não é uma questão de eu acho que ela não gostou. Se você acha, então observa. Percebeu um negócio diferente, ela sinalizou de alguma maneira, retrocede. Mas não vai pensar que é contra você, que você está errado. É só uma questão de ela prefere diferente. Então, trabalhe um pouco mais o combinado do casal, sabe? Eu costumo dizer que combinado vale para os filhos, né? Vale para o casamento, assim como vale para o trabalho, para as relações sociais, está tudo combinado, né? Você está num trabalho, tem horário de chegada, tem horário de almoço, tem horário de saída, está tudo combinado. Quando precisa fugir do combinado, você vai onde? Você vai no seu chefe, no seu superior, aí combina com ele, tem médico hoje, posso sair? Volto tal hora? Não pode agora, tal. Você administra, assim é a vida, entendeu? Intervalo, a gente já volta. Último bloco do Sem Tabus. A doutora Priscila Pirro está respondendo algumas questões sobre a libido, desejo. Como vai o seu desejo? Aumentado, diminuído? Está causando alguma situação difícil no relacionamento? Seu marido anda reclamando? Ou é você quem anda reclamando a falta dele? Porque, Priscila, já falamos aqui em algum outro momento do Sem Tabus, tem mulheres reclamando de que maridinho não está comparecendo no esquema combinado, né? Está percebendo que o homem, apesar de ele ter 20 vezes mais desejo que a mulher, isso em algumas situações tem sido menor a busca dele para fazer sexo com a sua mulher e elas que estão reclamando, né? Isso pode acontecer. É preciso a gente ter sempre em mente de que não existe um padrão absoluto de libido. Apesar do homem ter essa testosterona um pouco aumentada, o desejo e o apetite sexual é muito individual. Então, cada um tem o seu padrão. Para mim é bom 3 vezes, para o outro é 4, para o outro é 1, para o outro é 1 no mês. Então, existem os extremos que podem gerar incompatibilidade se um quer muito, o outro quer pouco, né? E existe esse caso de alguns homens que se saciam realmente com uma frequência relativamente baixa, não é o mais comum, a gente até estranha. E isso deixa a mulher, às vezes, pensando que ela não é atraente, que a culpa é dela, né? A gente vai pensar, não é possível, meu marido, homem não fica sem, deve ter alguma coisa errada, e ela fica achando que o problema é com ela, a autoestima vai lá no pé, né? E ela pode ficar vulnerável a qualquer outro homem que chegue e demonstre um pouco mais de interesse, né? Então, é preciso que o casal, mais uma vez, converse e pergunte, olha só, você está passando por algum problema que esteja tirando o seu apetite sexual ou para você uma vez no mês é o suficiente? Né? Porque às vezes é o suficiente, mas às vezes não, às vezes o homem está passando por algum problema realmente. Então, o homem também tem problemas, assim como a mulher, a frequência é menor, mas o estresse, a preocupação podem realmente tirar a concentração e o homem realmente perder o desejo, perder essa libido, essa procura toda. Então, isso pode acontecer e não tem nada de errado com isso. É uma fase, só que o homem tem dificuldade de falar sobre isso, de admitir, né? E às vezes ele está estressado, não queria ter aquele ato sexual, mas a mulher às vezes está cobrando e ele vai tentar.
E aí ele falha porque está estressado. Aí pronto, falhou uma vez, bloqueia para as próximas. Aí já vai para a próxima, ai meu Deus, se eu falhar de novo, porque eu estou estressado. Aí o estresse junta com o medo de falhar novamente. E aí começa a virar aquela bola de neve. Entendeu? Nessas horas em que, por exemplo, falhou e não conseguiu manter uma ereção, concluir um ato sexual como esperado, se o casal conseguir manter pelo menos o carinho, né, conseguir manter pelo menos o aconchego ali, a grande questão é que muitas vezes esse casal já está frágil noutras áreas desse relacionamento, e aí a ponta do iceberg surgiu e acabou. Exatamente. Com relação às mulheres, a gente até já viu, né, que para elas podem ter uma relação extremamente satisfatória sem chegar ao orgasmo. O orgasmo para a mulher não é sempre o auge da relação. Às vezes aquela atração, as preliminares, a satisfação que ela encontra no parceiro é tão grande que supre toda a necessidade dela sexual e ela consegue se satisfazer. Então, o orgasmo em si para o homem também, às vezes o cara está cansado realmente e ele teve um sexo bom enquanto durou e não chegou ao orgasmo. Não tem nenhum problema nisso, isso pode acontecer e nem por isso o sexo foi ruim, invalidou alguém ou significa que não sentiu desejo pelo parceiro ou que o parceiro não conseguiu estimular adequadamente, né? Porque a mulher deve ficar pensando assim, eu não consegui ser boa o suficiente para ele chegar lá, para ele se manter uma ereção, para ele chegar ao orgasmo, né? Mas às vezes não é ela, né? Às vezes ele está passando por um problema e não tem nada errado com o parceiro. Então, tudo é muito delicado, mas é preciso muita compreensão, muita empatia de se colocar no lugar do outro e buscar entender o que está levando a essa dificuldade, né? E se gerou um trauma recorrente, aí precisa tratar com terapia para desfazer esse trauma. Priscila, tem uma chateação de muitas mulheres que tem a ver com a abordagem que o marido faz, a abordagem sexual, que muitas vezes a expectativa dela é por mais carinho, mais abraço, mais... E só, vamos dormir, amor. E ele faz essa abordagem carinhosa, querida, mas sempre dando a impressão com fim, sexo. Isso causa um desajuste, um certo desagrado, né? Porque na verdade se rolar para ele sempre vai ser bom, né? Na grande maioria das vezes. Então, às vezes ele está fazendo um carinho e uma das coisas que os homens se queixam é a falta de procura espontânea da mulher. Geralmente é ele que tem que ficar cutucando, né? As mulheres procuram pouco o homem e às vezes como ela não procura, ele acaba tendo que fazer um carinhozinho para ver se a coisa anda. Intencionalmente, né? Intencionalmente. E as mulheres vão ficando chateadas, né? Poxa, mas ele só quer saber disso, só quer saber de um carinho. Mais uma vez é aquela história da conversa, né? Amor, eu quero um carinho hoje. Hoje eu estou cansada, me faz um chamego, me massageia meu pé, faz uma massagem. Se por acaso aquilo despertar os hormônios que estão lá quietinhos, beleza. Mas a mulher também não pode já se bloquear. O problema é que ela tá vendo? Ele só quer isso e ela já bloqueia. Pronto. De repente, isso ali levaria para uma relação sexual super satisfatória, mas ela já está com preconceito também com ele. Ele só quer saber disso, ele só me procura para isso. E não deixa a coisa acontecer. Se permita também, né? Esteja de coração aberto. Tá, vou deixar ele fazer um carinho. E fica lá, curte o carinhozinho dele, vê no que vai dar. Se você não sentir nada, você fala, amor, realmente estou cansada, não vai rolar. Mas e se despertar esses hormônios que estão parados lá? Pode ser que seja uma excelente oportunidade da coisa fluir. Mas a mulher tem que se permitir mais também, porque a mulher às vezes fica muito pé atrás. Às vezes o negócio ia ser bom e ela corta ele, fica resistente. Depois fica comprando creminho para ficar com a pele bonita, cabelo bonito, aí fica correndo atrás. Dispensando tantos hormônios que trabalham a favor numa relação sexual gratuita, né? Porque o maridinho é seu, então a esposinha é sua e bem que dá para trabalhar aí uma saúde emocional, uma saúde, eu diria até que saúde espiritual, viu? A gente separa muito uma coisa da outra, sexo é carne e a oração é espiritual, a leitura da Bíblia é espiritual. Mas quando a gente abre a Bíblia, eu acho o máximo, né? Você abre assim a Bíblia, está lá no meio da Bíblia, praticamente ali pertinho dos Salmos, tal Cantares, beija-me com os beijos da tua boca. E é assim,
para ficar muito claro que essa relação conjugal, essa relação matrimonial, essa experiência homem e mulher, né, marido e mulher, tem a ver com a construção do ser humano, que tem a ver com sexo bom também. Mas esse sexo só é bom quando essa interação casal é boa, quando há cumplicidade, né? Um cheiro, um gosto de estar junto. Então, essa dificuldade de ficar olho no olho, de ficar em silêncio, de ficar quietinho, curtindo um ao outro. Eu acho que é isso que eu quero dizer assim. Falta aprender a curtir o outro, sem sexo. Porque senão, quando o indivíduo fizer uma cirurgia, se o indivíduo tiver uma dificuldade que não vai poder fazer sexo, então não tem mais mão na mão? E vai chegar uma hora que isso vai acontecer, né? Sem doença, sem nada. Vai chegar um momento, vai chegando. Exatamente, vai chegar um momento em que o casal vai estar mais velho e não vai ter realmente apetite ou função sexual mais, mas que nem por isso o carinho, a carícia, isso continua sendo prazeroso, continua dando prazer. O prazer não está relacionado diretamente ao ato sexual. Exato. Né? Existe um prazer de estar junto, o prazer do toque, da preocupação, do cuidado, do carinho, do zelo. Isso persiste independente da condição física, né? da pessoa. Sabe aquela situação que também é difícil e é usada para demonstrar ou indicar que o desejo está diminuído por conta de uma aparência diferente da mulher? Quando eu casei com ela era diferente. Tem homens que casam com um biotipo e querem aquele biotipo a vida toda. Tem homens que se queixam das modificações do corpo da mulher, que vem naturalmente. Tem mulheres que também fazem queixas a respeito do marido. Agora, enquanto fazíamos esses programas, uma moça me diz assim, Darleide, eu não sei como dizer para ele que eu estou incomodada de que ele aumentou de peso. O peso dele está diferente. Eu não sei como... Olha, a mulher dizendo isso sobre o homem, né? Então, há também a imposição da imagem, mas há também que há de se respeitar que ele escolheu um tipo de imagem para sua mulher, né? A cor dos cabelos, ela sempre foi morena, ele ama a mulher morena de cabelos escuros, de repente ela está loura, porque está na moda, pode causar um impacto. Não, mas se me ama tem que me aceitar. Tem que haver aí uma ideia de que a aparência, o estar bem para o outro, como agradar o outro, precisa estar em voga. Sim, sem dúvida. É aquela história, né? A gente tem que estar sempre buscando o melhor para o relacionamento. Então, se o marido precisa disso, a gente tem que se esforçar um pouquinho. E vice-versa, né? Então, se eu preciso que meu marido seja um pouquinho mais compreensivo, ele tem que entender que não dá mais para eu ser Gisele Bündchen depois de, sei lá, quantos filhos. Nem sem filho dava, né? Nem sem filho. Mas depois de filho, então, não dá para mais ser não dá para ter aquela cobrança que tinha antes. Ele tem que entender que ela não vai ser mais aquela exatamente igual. Mas ela também tem que se esforçar para estar bem para ele. Porque não faz bem só para ele, não. Exato. Faz bem para ela também. Se sentir desejada, se sentir bem, faz bem para a mulher. O estrogênio deixa a pele mais jovem. Entendeu? A mulher fica mais saudável, vive mais. Existem estudos falando que a pessoa que se sente amada e desejada vive muito mais tempo do que quem não se sente amado e desejado. Então é bom para a nossa saúde, para a autoestima dela, para o relacionamento como um todo. E existe uma pesquisa que perguntaram o que o homem precisa para ser feliz no casamento, né? Perguntaram para as mulheres e para os homens. A lista das mulheres é meio grande, eu não vou nem relacionar, porque as mulheres são um pouquinho mais complexas. Mas a lista dos homens ficou em 4 itens. E na reportagem engraçada que falava assim, se você conseguir dar esses 4 itens, seu marido vai ficar com você a vida inteira feliz da vida. Que é, em primeiro lugar, sexo. Eles precisam de sexo e a gente tem que entender isso, buscar esse equilíbrio, uma forma de satisfazer ele, que eles estejam satisfeitos. Segundo lugar, eles precisam de necessidades básicas. Água, comida, roupa lavada, o básico que eles, na maioria das vezes, eles não conseguem dar conta de necessidades básicas. Terceiro lugar, eles precisam amar e se sentir amados e se sentir importantes para aquela mulher. E a gente acha que o homem não acha isso importante, né? A mulher tem uma tendência a achar que o homem
ele é muito de sexo, mas ele precisa se sentir o homem daquela mulher, amado por ela. E às vezes a mulher peca muito nisso, deixa o homem meio de lado. E, em quarto lugar, eles precisam de um tempo para eles mesmos, sozinhos, sem a mulher perturbar na caixa do nada, na tão famosa caixa do nada. Ou com os amigos, ou no futebol, eles precisam de um tempo para eles, né? E se esse homem está satisfeito, né, se a gente consegue enxergar o outro, ver quais as necessidades do outro, né, ele também vai, poxa, minha mulher me satisfaz tanto, o que eu posso fazer para ajudar ela, né? As mulheres precisam mais de atenção, mais de carinho, de um parceiro. A lista das mulheres é muito emocional, né? E é um pouco mais longa. Sabe que essa expressão, assim, o parceiro, parceira, frequentemente se usa, assim, pode sugerir para alguém que tem um certo bloqueio com essa maneira de falar a respeito de marido e mulher. Mas, gente, na vida a gente quer parceria mesmo. É o hábito de, como médica, falar dessa forma. Mas eu quero né? pegar essa palavra para dizer que, assim, a vida conjugal, os relacionamentos, na vida inteira, por exemplo, seus pacientes, com você enquanto médica, tem a parceria médico-paciente, a parceria onde você compra pão, onde você... E imagina dividir a sua intimidade, a sua história. Se não é parceiro dela, vai ser parceiro de quem? Se não é, sabe, inteiro com ela, se não está entregue com ele, se não tem essa divisão da vida, meu Deus, vai fazer o quê, né? Vai ficar só na busca pelo sexo? Não, fazer sexo. Nem o homem sobre quem é dito que deseja tanto e está em primeiro lugar para ele essa necessidade de sexo, exclui o afeto. O afeto, né? Exclui o carinho. O homem gosta de ser acarinhado, de ser importante para aquela mulher. Coisa que muitas vezes a mulher está errando, né? De colocar esse homem como um qualquer, o tal do... Todo homem, o devagar, né? Como aquela propaganda maldita andou rodando por aí, todo homem é devagar, coloca esse homem para baixo, diminui a figura masculina dele. Como que depois você quer que esse homem dê resposta sexual, virilidade? E agora, com essa da mulher ser independente, né? A mulher agora trabalha, a mulher tem o próprio dinheiro, a mulher não precisa do homem. Pra que eu quero um homem? Pra que eu quero um homem? Eu consigo me virar sozinha e ele vai, tadinho, minguando, murchando, ela não precisa de mim. O homem precisa disso, vem da característica do homem, de se sentir importante, másculo, o provedor, de alguma forma, nem que seja emocional, nem que seja, não necessariamente financeiro, mas se sentir que ela precisa de mim. E a mulher hoje está independente demais. E às vezes afronta um pouco esse homem, né? E aí a gente vê que essas pequenas coisinhas vão impactando no relacionamento, que vai impactar no desejo. Quer ver, o homem gosta de elogio, aliás, não é que ele gosta, ele precisa, todos nós precisamos, é validação. Então, fala pro seu marido que ele é bonito, fala pro seu marido que ele é gostoso, fala pro seu marido que ele, sabe, te satisfaz, fala pro teu marido essas coisas, porque tem umas biscates ali que elas falam, elas jogam uma conversinha para eles, tá gatinho, hein? Maravilhoso, perfume bom, ai que charmoso, esses cabelos grisalhos, adoro. Fala que você adora esse cabelo grisalho dele, essa carinha charmosa dele, essa ruguinha, esse buraquinho no queixo, aperta ele todo, diz, você é meu, tá? Colabora. Doutora, obrigada por sua colaboração e parceria aqui no nosso programa também. Nada, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Prazer, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Volte aqui mais vezes. Volte aqui mais vezes com a gente, fica mais vezes com a gente, pratica aquilo que a gente sugere, faz tão bem, é receita para viver, sabe? Aprender a se relacionar. Que Deus te abençoe, que você ganhe com tudo isso a oportunidade de ter uma libido aumentada, uma vontade de viver, mais que tudo, mais que fazer sexo, uma vontade de viver. Lembra dessas palavras da doutora Priscila, quando está com vontade de viver, dá vontade de fazer sexo. Está sem vontade de viver, fazer sexo pra quê, né? Então, aprende a viver, seja feliz e até semana que vem.